Fala aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que me é muito caro, do qual eu gosto muito de falar, que são as leituras decisivas que nós fazemos em filosofia. Aquelas mais importantes, aquelas que mais nos impactam e acabam se tornando grandes eixos da maneira como nós vivemos e agimos e pensamos no mundo, né? E o que eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque, da minha parte, as leituras mais decisivas que eu fiz em filosofia, as quais eu vou compartilhar com vocês aqui, elas me foram um tanto inesperadas. Tá? Eu realmente não esperava que eu fosse encontrar as leituras mais decisivas que eu já fiz, aquelas que me foram mais caras, que mais me orientam em vida, nos autores em que eu encontrei e nos livros desses autores que eu encontrei, né? E por que eu digo isso? Porque quando a gente estuda filosofia, geralmente a gente tem um interesse, tá? Um interesse geral, numa escola, num autor, numa perspectiva, e esse interesse acaba guiando a maior parte das nossas leituras e acaba também guiando as nossas expectativas. Por exemplo, da minha parte, o meu interesse sempre esteve voltado para platonismo, tanto que o autor que eu pesquisei academicamente, ao qual me dedico até hoje, é Plotino. Foi e é Plotino, que é um autor neoplatônico e o mais importante deles, né? Julgo eu, tá? O mais importante dos neoplatônicos. E o platonismo como um todo influenciou muito a minha maneira de pensar, de agir, de entender filosofia. Continua influenciando, tá? Sobre tudo que eu penso, de alguma forma a matriz neoplatônica está ali no meu intelecto, informando a minha maneira de pensar, né? E eu tinha uma expectativa de que as leituras mais decisivas que eu faria girariam em torno do platonismo, né? Seriam ou de Platão, ou de Plotino, ou de algum outro platônico, né? De Próclo, de Jámblico, ou de quem quer que seja. Só que o que aconteceu foi outra coisa, né? E por que eu disse que foi um tanto inesperado? Porque as duas leituras que mais me impactaram nos últimos anos, as quais eu carrego com o maior carinho comigo mesmo, elas vieram de autores que o autor que eu pesquisei, ao qual eu me dediquei, que é Plotino, não considera estritamente filósofos. Sim, falando estritamente, eu acho que num sentido mais amplo, com certeza, mas estritamente falando, e até um trabalho do Schlesak sobre isso, tá? Para quem quiser, um livro interessantíssimo que se chama, que não é exatamente sobre isso, mas no qual ele cita essa questão, né? Tem um livro que se chama Platão e Aristóteles no interior do nous, da hipótese do nous de Plotino, alguma coisa assim, tá? Depois eu vejo o título certinho e deixo até na descrição do vídeo aí indicado. Mas até nesse livro ele faz algumas reflexões sobre isso, porque o Plotino tem uma Enéada, tem um tratado dele em que ele abre falando sobre esses dois autores, os estoicos e epicuristas, já dando um spoiler aqui do que eu vou falar, e dizendo que parece que estritamente eles não podem ser considerados filósofos porque eles não têm um trabalho aprofundado, apurado a respeito do imaterial, do transcendente, digamos assim, grosso modo, tá? Grosseiramente falando. E por não alcançar com o intelecto a camada imaterial da realidade, transcendente, metafísica, Plotino não os considera estritamente falando filósofos, tá? Os filósofos são os filósofos os filósofos de F maiúsculo, digamos assim, são aqueles que, como os platônicos, conseguem alçar altos voos e alcançar essa dimensão imaterial da realidade com o intelecto, né? Então eu não esperava realmente encontrar neles leituras que fossem tão decisivas, que me fossem tão caras. Eu esperava encontrar nos platônicos, né? E eu encontrei muita coisa importante nos platônicos, não estou falando isso. O Fedro foi uma das leituras mais importantes e mais decisivas que eu já fiz na minha vida também, né? Uma das que mais foram caras, uma das mais belas de todas, é até hoje um dos meus livros favoritos. Eu sempre volto ao Fedro, vez ou outra. É certamente o diálogo platônico que eu mais gosto de ler, que é mais me é caro. Tem também, além disso, o tratado A Enéada 1.6 de Plotino, que também, a Enéada 1.6, a 3.5 e a 5.7, se eu não estiver enganado, que foram muito importantes, muito decisivas, tá? Inclusive a 6.9 também, assim, um espetáculo, assim, negócio surreal de bom. E também tem, por exemplo, as Confissões de Santo Agostinho, que até hoje é o melhor livro de filosofia que eu já li na minha vida, tá? Se alguém me pergunta qual foi o melhor livro que você já leu, aquele que você acreditou ser o mais belo, o mais importante, eu sempre digo as Confissões de Santo Agostinho, espetacular, assim, fora do normal, tá? Fora do normal mesmo. Mas, querendo ou não, apesar dessas leituras, há duas que se destacaram muito para mim
e que me foram muito importantes, tá? Muito, muito decisivas mesmo. A primeira delas é uma que eu realmente não esperava de maneira alguma, que foi a leitura da Carta sobre a Felicidade, ou Carta Meneceu, de Epicuro. Tá? E Epicuro, assim, tendo em vista o que ele representava na filosofia antiga e como os filósofos que eu estudo o enxergavam, eu realmente não esperava encontrar nele algo que me fosse tão decisivo e tão importante. Mas essa carta, desde que eu a li, já faz vários anos, eu nunca tirei ela de perto de mim. Tá? Quem me conhece sabe, eu carrego isso aqui para tudo quanto é lugar. Ainda mais por ser um livrinho pequeno, fácil de transportar, né? Essa edição da Unesp é super boa, ela é inclusive bilíngue, né? Tá aqui, tem o texto grego do lado do texto em português, então para quem gosta desse tipo de coisa também é muito interessante, né? Poder sempre conferir os termos gregos. Eu sempre carrego ela comigo para todos os lugares. Tá? E ela me serve, a principal ideia que está contida aqui, além dela ser linda, além da carta ser maravilhosa, ela pode ser lida em 10 minutinhos, tá? É um negócio espetacular mesmo. Além disto, ela me serve como uma espécie de lembrete de que a filosofia é um modo de vida, de que a filosofia visa buscar a saúde do espírito, visa buscar a felicidade, né, e a boa vida. Isso me é uma ideia muito cara, tá? Desde que eu a li, é uma ideia que tem me perseguido de alguma forma, tá? E a qual eu nunca larguei, a qual eu nunca consegui deixar de lado, tá? Sim, e o que é interessante, o porquê que ela me serve tão bem, porque eu tenho tanto carinho por essa carta a Epicuro. Porque em todas as vezes em que eu tenho que fazer alguma coisa importante envolvendo a filosofia, dar uma palestra, dar uma aula, fazer uma comunicação acadêmica ou coisas relacionadas a isto, e eu fico nervoso, eu fico ansioso e preocupado, eu leio essa carta. Porque isso me ajuda a lembrar que a filosofia mesmo não depende de uma apresentação perfeita, de um discurso maravilhoso e de uma ausência completa de falhas, né? Ou obstáculos, ou o que quer que seja. Mas sim depende de uma sinceridade absoluta consigo e de uma boa vida, de enxergá-la como um modo de vida, né? E que ela está mais relacionada a isso do que qualquer outra coisa. Isso me causa um certo conforto, um certo alívio, para ser bem sincero. Sempre que eu leio essa carta, quando eu penso nisto, de que a filosofia é um modo de vida, isso tira um pouco do peso e da ansiedade que há nesses momentos de ficar muito preocupado para fazer uma boa apresentação e uma boa comunicação e não errar em nada. Então, ela me serve muito bem nesse quesito também. Mas a ideia minha é muito cara. Essa ideia de filosofia como modo de vida, uma disciplina de alma que visa buscar a saúde do espírito. Eu acho essa ideia maravilhosa. Inclusive, eu falei para vocês que essa carta é muito linda mesmo. É muito linda e ela é mesmo, tá? Eu vou aproveitar para ler a primeira página, que eu acho que é um dos trechos de filosofia mais bonitos que eu já li em toda a minha vida, tá? Eu sempre que eu tenho a possibilidade, a oportunidade, eu leio essa primeira página para as pessoas e é um negócio maravilhoso mesmo. Olha só o que ele diz. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. É maravilhoso, não? É surreal. Eu gosto muito dessa carta Meneceu. E as outras coisas que Epicuro fala também são todas muito interessantes, muito importantes e, sim, sempre me foi uma leitura muito cara, tá? Ao longo do tempo. Realmente continua sendo, tá? E é um livro que eu guardo com muito carinho desde que eu o adquiri. E a outra leitura, né, em que eu não esperava encontrar isto, né, uma leitura a eixo, algo tão decisivo para a minha vida, mas que me é muito caro, é a leitura de uma carta específica a Lucílio de Sêneca, que é a carta 23. Né? Eu não estou com o livro aqui, porque é um trambolho enorme, eu não trouxe para esse lugar em que eu estou, vou ficar devendo essa. Mas vou deixar as indicações, referências, tudo na descrição dos vídeos, do vídeo, caso vocês queiram conferir, né? Mas também me foi uma leitura extremamente decisiva.
a carta 23 a Lucílio, quando ele fala a respeito da alegria, de como a alegria é algo sério, né, de como a alegria falar sobre alegria, buscar alegria é um trabalho sério, né? Eu sempre achei isso extremamente importante. A carta também está imbuída, não à toa, né, vindo de Sêneca, vindo de um estoico, da noção da filosofia como um modo de vida que deve ser trabalhado, de buscar um único propósito e trilhar firmemente este propósito até o fim, perseverantemente, de maneira coerente e sincera. As cartas a Lucílio de Sêneca, sempre que eu as leio, é um negócio assim, espetacular, surreal de bom, sempre tem um impacto muito grande em mim essas leituras, mas a carta 23 especificamente é algo que me impactou demais, tá? Fez muito sentido para mim essa leitura. E é difícil de descrever ao todo por que ela me impactou tanto e qual o sentido dela ter me impactado tanto, mas eu sei que me impactou. Tá? As ideias que estão presentes ali me são muito caras e eu gosto muito do que ele diz a respeito da alegria, da boa vida, do verdadeiro bem consistir num ritmo constante e perseverante de uma vida que trilha um único caminho. Sempre achei esse trecho da carta maravilhoso e me é uma outra leitura que é muito cara e a qual eu guardo com muito carinho. Tá? Sempre volto a ela, sempre tomo muito cuidado com ela, tenho as minhas anotações a respeito dela, né? Eu não consigo levar o livro para todo lugar, mas tenho as minhas anotações no celular que está filmando, então não consigo pegar agora trechos, mais trechos para poder ler como eu fiz com essa carta Epicuro, mas fica aqui também a lembrança e a observação a respeito dela, é maravilhosa, tá? Fica a indicação, tá? Se puderem, peguem um PDF online, alguma coisa assim, deem uma olhada nessa carta 23, é muito boa, tá? As cartas do Lucílio, tem várias que são muito bonitas e muito importantes. Eu diria que além da carta 23, a carta 16 também é um espetáculo, tá? Se vocês quiserem mais indicações e referências, fica aqui a indicação da carta 16 também, extremamente importante. Estes são basicamente os dois autores em que eu menos esperava encontrar leituras tão decisivas e tão impactantes para a minha vida, né? E há várias outras, certamente, tá? Essas duas, elas se destacam de alguma maneira e eu não sei explicar bem o porquê, ainda preciso meditar e refletir mais sobre isso, mas eu creio que principalmente por conta desta noção em que elas estão fundadas de tomar a filosofia como um modo de vida, como uma disciplina de alma. Eu acho isto bom, isto me é uma ideia eixo, tá? Em torno da qual eu organizo a minha vida. Eu acho isso importantíssimo. Tá? Então eu creio que é principalmente por esta razão, mas certamente há leituras muito importantes que me impactaram muito também ao longo do tempo. E essa é uma das belezas da filosofia, não? A gente vai se encantando muito no caminho, tá? Apesar de ser um trabalho árduo, que exige muito esforço, como já dizia Platão, o belo é difícil, né? Obter a beleza, obter a sabedoria é super difícil, é esforçado, exige esforço, sacrifício, é complicado e às vezes pode ser penoso, né? As tensões que vão surgindo no estudo da filosofia, ainda assim o caminho é muito belo e há muito encanto, né? A gente fica muito maravilhado com tudo que encontra. Aqui eu vou fazer uma menção honrosa, só porque eu não falei. Eu falei de Agostinho, falei de Platão, falei de Plotino, leituras que me foram muito caras, mas há uma menção honrosa de um autor que me é muito caro e que este eu também faço mais ou menos como eu faço com Epicuro. Eu levo para tudo quanto é lugar, leio em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é ocasião, digamos assim, que também é um autor que me impactou demais, eu havia esquecido, mas é uma menção muito importante, é uma menção que faz sentido fazer, que é Pascal. Tá? Pascal, os pensamentos de Pascal. Esses são difíceis de descrever também. Eu sempre tive a impressão de que Pascal ele consegue dizer muito com poucas palavras. Ele é uma dessas pessoas que tem esta habilidade. Eu até uma vez lembro de assistir uma palestra ou aula, agora não lembro bem o que era, entrevista, sei lá, do Peter Crift, tá? Que é um filósofo, se eu não me engano, norte-americano. E ele já falou algumas vezes em entrevistas que o Pascal é o filósofo favorito dele. E houve uma certa vez em que ele estava dizendo que eu achei uma coisa que eu achei muito interessante, eu achei, pô, que descrição maravilhosa, né? Pelo que a gente sabe, tudo que nós temos de Pascal, os pensamentos dele, não é um livro acabado, né? Não é algo que tem começo, meio e fim. Na verdade, são notas, rascunhos que ele possuía que foram compilados depois da morte dele e transformados num livro, por isso que se chama Pensamentos, né? É a coleção dos seus pensamentos. Há pensamentos curtos, há pensamentos um pouco mais longos, mas no geral eles são grandes rascunhos, né? Eles não passam disso, grandes ou pequenos rascunhos, né? Para ser mais preciso, né?
E no geral a gente os toma às vezes como aforismos e coisas do tipo, né? Mas parece que ele tinha um plano de transformar alguns destes rascunhos, algumas destas intuições em livros, realmente, com começo, meio e fim, com argumentação, com desenvolvimento e toda uma série de outras coisas que envolveriam escrever esses livros. Não se sabe se ele escreveria tratados, ensaios ou sabe lá Deus o que, né? Mas pelo que parece ele tinha planos de transformar algumas dessas intuições em livros. Só que ele morreu muito jovem, ele morreu com 39 anos. E nesta ocasião em que eu estava assistindo o Peter Crift, ele disse uma coisa que eu falei, nossa, que interessante, né? Ele falou que ele ter morrido cedo foi quase como uma misericórdia divina para ele não transformar estas notas, estes rascunhos, estas intuições tão belas e tão poderosas e impactantes em tratados e livros descritivos chatos que não fariam bem algum para ninguém, digamos assim. Ele não falava, bom, ele não falou exatamente esse não fazer bem algum para ninguém, mas digamos, livros que seriam penosos de serem lidos, extensos e entre outras coisas, sabe? Que não teriam o mesmo poder e o mesmo impacto que essas notas que ele deixou pra gente, né? Então, eu sempre gostei muito dessa fala do Peter Crift, eu acho que é perfeita para descrever realmente o quanto o Pascal é maravilhoso, incrível e quanto realmente essas notas são impressionantes. Elas às vezes têm por si mesmas estas intuições, poderes que livros como um todo de 200, 300 páginas não têm. Tá? Então também me é uma leitura muito cara, fica aqui a menção honrosa. Tá? E é isso, pessoal. Eu acho que daria para eu citar 1 milhão de autores aqui também, outros que eu fiz leituras muito importantes, mas eu realmente queria destacar Epicuro e Sêneca, porque foram dois autores que, assim, em que eu não esperava, né? Eu esperava encontrar em outros autores essas leituras que me fossem eixo, principalmente por conta daquilo a que eu me dedico, mas eles me foram ótimas surpresas, leituras que me foram muito caras e eu carrego com muito carinho essas leituras comigo, né? Mas daria para citar muitas outras, Simone Weil, ou uma série de outras que também são muito importantes, mas a gente daí ficaria aqui o dia inteiro, né? E é isso, eu tenho que ir. Tô até num cenário diferente aqui hoje, né? Mas é isso, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, tá? Fica aí na descrição os links do Substack, do Instagram, tá? Vocês podem me acompanhar por lá, acompanhar as coisas que eu posto, os textos que eu publico, entre outras coisas. E também, vale sempre lembrar, né? Sempre no final dos vídeos eu digo, eu ofereço aulas particulares de filosofia antiga, desculpa, que é aquilo a que eu me dediquei e a que eu me dedico até hoje. Então, se vocês tiverem interesse nisso, quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato pelo e-mail que está na descrição do vídeo. E, obrigado por me acompanharem até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!